Abra sua Bíblia, João 12. E aí depois nós vamos ler João 11. Primeiro 12, depois o 11. Vamos começar de trás para frente. Mas eu vou falar do fim, depois eu vou falar do início, depois eu vou me basear no meio. Então vai ser bem diferente. Que bom. João 12, verso 1 ao 3, depois João 11, 3 e 4. Quem achou, diga amém. João 12, verso 1 ao verso 3 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Agora o verso 2 e 3, aliás, o verso 3 e 4 do capítulo 11. Isso, vamos lá. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Diga glória a Deus. Verso 3: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Diga para alguém do seu lado: não tem nada a ver com você, irmão. Tem coisas que a gente passa, que a gente se pergunta: Senhor, por quê? Por que eu estou sendo atacado? Por que eu estou sofrendo isso? A verdade, irmão, é que tem coisa que não tem nada a ver com você. Tem coisa que tem a ver com alguma coisa maior. Se você não souber que tem coisa que não tem nada a ver com você, você vai perder a noite de sono, porque você não compreendeu que não tem nada a ver com você. Então diga aí para mais 5 pessoas: não tem nada a ver com você, irmão. Nossa forma de pensar sobre Deus, sobre a forma de Deus trabalhar, é um tanto microscópica, é um tanto pequena, porque enquanto Deus olha para o futuro, nós olhamos para o presente. E enquanto Deus olha para o resultado do problema, nós apenas olhamos para o problema. Se você vai andar com Deus, é muito importante você ter a visão de Deus. Porque se você não tiver a mesma perspectiva de Deus, você não vai compreender que às vezes Deus está de uma forma silenciosa e até sorrateira, trabalhando em algo muito maior na sua vida, usando um meio que você não pensava que Ele poderia usar. Então é muito importante você ampliar a sua visão. Eu disse outra quarta-feira aqui, que você nunca verá na Bíblia Sagrada a cura de nenhuma mulher cega. Talvez porque visão é uma coisa que Deus se preocupa muito mais em falar aos homens, porque a mulher vive na visão do homem, e um homem que não tem visão é um homem que não consegue ter uma direção para sua casa. Às vezes algumas mulheres dizem assim: mas eu não tive um pai, eu não tive a sorte no casamento, eu eduquei meu filho sozinha. E tudo isso é comum para nós. Mas em algum momento Deus precisa pôr uma figura masculina na vida da mulher. Pense nisso comigo. Nem que seja o pastor, nem que seja um pai espiritual,
Porque a necessidade de uma figura masculina para trazer a visão para a vida da mulher e para a vida de todos é essencial. Se eu conseguir fazer você, depois do ano passado e desse ano, começar a compreender muito mais qual que é a importância, a significância do papel do homem, então eu consegui alcançar em você aquilo que eu sempre espero das pessoas que eu pastoreio, que é conseguir compreender que a grande batalha espiritual está em volta do homem e não da mulher, em volta da fundação e não da edificação. Uma prefeitura, nenhum governo, nenhum país vai lacrar um imóvel se tiver uma parede rachada. Não, é só rebocar a parede. Se tiver uma janela quebrada, não tem razão para interditar o imóvel. Mas se tiver uma falha na fundação, na estrutura, então tem que interditar. Deus não tem nenhuma dificuldade. Aliás, não há nada difícil para Deus. Mas Deus não tem que intervir de uma forma muito grande se você tem apenas problemas normais de qualquer homem. Conflitos com filhos, com esposa, certas coisas que você discorda dela e ela de você. Mas no momento em que existe um problema na fundação e vocês não conseguem chegar a um consenso, e existe duas visões, divisão, duas visões, toda divisão é duas visões. Então Deus tem que interditar, Deus tem que parar. É por isso que eu vejo, e você vê, e já viu, muitas pessoas que Deus teve que paralisar a vida dele, teve que fazer tudo parar de dar certo, até que Deus pudesse resolver a sua casa, porque o problema estava na fundação. Havia um sério problema. Veja, nenhum ministério, nenhuma casa, nada prospera se existe um problema na fundação, e a fundação é você e eu. Não, a fundação não é Jesus. Não. A fundação daquele local é você. E você com Jesus vai trazer uma boa edificação. Então eu desejo muito. Eu tenho a expectativa de que você tenha ampliado muito a sua visão, para conseguir compreender, primeiro, que a profecia dos seus filhos está na sua boca. Segundo, conseguir compreender que você tem que ter o domínio para muitas vezes não ouvir aquilo que o inimigo vem dizer para você. E é interessante porque quando a gente vai no congresso de mulheres e a gente fala para as mulheres o que os homens têm que fazer, as mulheres vivem dando glória, pulam. Aí quando a gente diz o que elas têm que fazer, fica um silêncio parecendo uma igreja católica. Então ontem eu rachei o bico por dentro, porque tinha umas irmãs, e me perdoe as irmãs aqui, mas na hora que eu comecei a falar um pouquinho das mulheres, eu estava falando só de vocês, né? Ficou um silêncio que parecia uma igreja presbiteriana. Mas isso é engraçado, porque todo mundo quer falar. É mesmo, Deus, fala, Deus, pega ele, Deus. Aí quando pega ela... Ontem quando eu falei sobre Eva falando no ouvido de Adão, eu achei o bico por dentro. Não porque é do meu intuito, não, longe de mim. Eu não quero generalizar, eu não quero trazer para você uma ideia de que o que a sua mulher fala é errado. Jamais, jamais. Muita burrada que você não fez porque Deus usou a tua mulher. Mas eu quero que você compreenda que quando Deus te der a visão de uma coisa, teus filhos não podem interditar a visão. Teus filhos não podem paralisar a visão. Teus filhos não podem engessar a visão. Teu casamento não pode engessar a visão. E talvez é por isso que ser homem é ser uma coisa, é ser alguém muito mais solitário do que mulher, porque você tem que ir e sair de casa, voltar e sair de casa com uma visão, procurando trabalhar em cima de uma visão. Mas muitas das vezes você não consegue achar apoio, porque ninguém consegue compreender o que você deseja. Ninguém consegue compreender a empresa que você quer construir, o trabalho, a bênção que você quer passar para os seus filhos, a estabilidade que você procura ter. Então não é fácil, não é fácil. A nossa forma de trabalhar com Deus é uma forma muito diferente. A nossa forma de enxergar as coisas que Deus faz é uma forma muito diferente. Deus, ele olha não de uma forma ampla. Na verdade, Deus olha para o fim. Nós olhamos
para o meio. E isso é importante porque se você consegue compreender que Deus olha sempre para o fim, Deus sempre vai agir no meio, com a total ciência de que tudo que está acontecendo no meio, por mais confuso que seja, vai gerar num bom fim. O Salmo 98 diz uma coisa muito interessante: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe trouxeram a vitória. Veja, lhe trouxeram a vitória, não é te trouxeram a vitória, é lhe trouxeram a vitória. Isso é importante você entender, porque o salmista está dizendo que a vitória, por mais que ela tenha vindo para você, na verdade ela nunca foi sua em primeiro lugar, na verdade ela era de Deus. Então, se na verdade a vitória que eu recebi, mas não era minha, era de Deus no primeiro lugar, então a luta, o problema, a guerra, em nenhum momento era minha. Eu estava lutando, mas na verdade a luta era de Deus. Porque se a vitória veio para mim, mas a vitória era dele no primeiro lugar, então quer dizer que o tempo inteiro que eu estava lutando aquela luta, a luta não era minha, a luta era de Deus. Isso é bom você lembrar, porque se a luta o tempo inteiro era de Deus, então por que você perdeu a paz procurando um jeito, sendo que só Deus poderia dar um jeito? Uma coisa difícil da gente conseguir fazer é entender que se tem uma coisa, e essa coisa é uma luta, e essa luta é de Deus, então se ela é de Deus, nada do que eu fizer vai resolver, só Deus para fazer. Maravilha. Se só Deus pode fazer, então por que a gente não consegue dormir e acordar em paz, entendendo que tudo que a gente fizer não vai adiantar? É só Deus que pode fazer. Às vezes é uma luta com teu filho, às vezes é uma luta com a tua esposa, às vezes é uma luta com a tua saúde, às vezes é um conflito dentro da tua casa. Se você consegue compreender essa luta que é de Deus, então você consegue ter o poder de dormir em paz e acordar em paz, mesmo na crise, porque você sabe, nada adianta do que eu fizer, não adianta. É igual mais ou menos aquela pessoa, por exemplo: ai meu Deus, morreu, corre para lá. Para que correr para lá? Morreu, não vai mudar nada. Eu achei uma coisa muito interessante, muito madura, pouca gente vê isso, mas vira e volta, às vezes você está no meio de uma reunião, às vezes no meio de um trabalho, e morre alguém. E uma vez eu estava pregando aqui, e o pai da pessoa morreu. Eu achei muito interessante, porque vieram para a pessoa e disseram: teu pai morreu, acabou de morrer. E foi no início do culto, era Santa Ceia, a família ficou, não foi embora. E eu achei maravilhoso, porque vai fazer o quê? Morreu, não dá para fazer mais nada. Tem coisa que, se você não entende que só Deus pode fazer, você vai perder a cuca à toa, porque não adianta você trabalhar mais, não adianta você chamar para conversar, não adianta você orar, não adianta você jejuar, você já está fazendo tudo isso é bom, é importante, mas se você não tiver paz, quando Deus fizer a parte que Ele tem que fazer, você não vai ter paz para fazer quando for a sua parte de fazer. Às vezes Deus vai abrir, e na hora de você atravessar a porta, você não vai ter saúde para atravessar, porque você ficou se perguntando: como é que eu vou fazer para abrir? Deus está dizendo: fica em paz, quando eu abrir eu te mostro e você continua. Eu começo, você termina. Mas eu não posso lidar com você de uma forma em que você vai ficar pensando o tempo todo: Senhor, eu preciso resolver isso. Esse é um problema do homem. Diferente da mulher, que normalmente consegue entender que tem coisa que não dá para resolver, a gente quer resolver tudo. A gente quer ter uma estabilidade geral na nossa vida, mas isso é impossível. Isso é impossível, porque você nunca vai ter em toda a sua vida todas as áreas andando perfeitamente da mesma forma, não. Às vezes uma coisa vai estar mais difícil, uma coisa vai estar mais fácil. Às vezes você vai estar melhor na saúde, vai estar melhor na vida financeira, vai estar melhor no ministério. Sempre vai ter alguma coisa que não vai estar andando bem, porque é sempre essa coisa que não está andando bem que vai fazer você voltar para a igreja no domingo e na quarta para orar a Deus. Porque a gente ora quando a gente está enfermo, a gente não ora quando a gente está com saúde.
A gente ora quando as nossas finanças estão enfermas. A gente ora, eu sei que você quer bancar uma de bonzão e de crente santo, que você ama orar, eu também amo orar. Mas eu vou lhe falar uma verdade, a gente ama orar porque a gente aprendeu depois de tanta luta a orar até Deus fazer. Mas a verdade é que a gente ora porque Lázaro morre. A gente ora porque algo morre. A gente ora porque alguma coisa começa a dar errado. Então diga para alguém do seu lado: tem coisa que só Deus pode fazer, irmão. Tem coisas que só Deus pode fazer. Veja isso. A batalha, ela é de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então por que a batalha vem para você? Porque você é o que a gente chamaria, você é os despojos da guerra. Você lembra disso? Qualquer batalha era travada não por conta do inimigo, mas por conta do que estava por detrás do inimigo, os despojos de guerra, o ouro, a prata, as joias. Na verdade, irmão, você está achando que o diabo está lutando contra você. O diabo está com raiva de mim, o diabo não gosta de mim, o diabo está nervoso comigo, pastor. Vou aqui ser sincero para você, não tem nada a ver com você. Não. Na verdade tem a ver com o seu propósito. Tem a ver com o que Deus vai fazer através de você. Na verdade tem a ver com a glória que Deus vai tirar do meio disso, mas não tem nada a ver com você. Eu garanto, o diabo não está com raiva de você porque você é bonito, porque você é bom, porque você tem diploma, porque você tem um bom trabalho, porque você tem uma boa esposa, porque você tem bons filhos. Não. Ele não gosta de nada disso. Mas na verdade o diabo está atrás dos despojos. Os despojos é a glória que Deus vai tirar do meio disso. Se você não consegue compreender que tem coisa que Deus vai permitir o diabo travar na sua vida e não tem nada a ver com você, você não vai ter paz para dormir, porque você vai ter. Veja, eu já cheguei a conseguir, a conseguir configurar na minha mente que os meus inimigos não são meus inimigos, eles são inimigos do meu propósito. Então eles não têm nada contra mim, eles falam mal de mim, falam mal do jeito que eu falo, do jeito que eu prego, do jeito que eu visto, do jeito que eu me amo, do jeito que eu tenho, do jeito que eu faço. Mas na verdade eles não têm raiva de mim, porque eu não ofereço nenhum mal para eles. Agora o propósito que eu tenho, a igreja que eu pastoreio, a instituição que eu represento, às vezes o diabo não está atrás de você, ele está travando uma guerra com você, mas na verdade ele está com raiva do propósito que Deus tem através de você, usando os teus filhos. Ok, vou dizer que tem gente ruim. Irmão, às vezes o diabo não está com raiva de você, ele está com raiva do teu filho, da tua semente. Ele pode ser 3, 4, 5 anos. O diabo sabe, se eu deixar crescer essa criança num lar pacífico, eu vou perder tudo o que eu sempre desejei fazer, que era fazer com que o ministério dele e toda a geração dele vivesse falido. Então eu preciso garantir que essa criança, eu preciso garantir que essa menina, eu preciso garantir que eles vão crescer num lar cheio de raiva, de ódio, de contenda conjugal, para que daqui a 40 anos eu não possa ter o desprazer de ver Deus cumprir na vida deles aquilo que eu não consegui impedir 40 anos antes. Irmão, você tem que lembrar que o diabo é o maior teólogo de toda a terra. Ele sabe a Bíblia melhor do que você, ele conhece a tua promessa melhor do que você. Ele não é onisciente, mas ele sabe que Deus colocou alguma coisa em você. Ele não sabe do seu futuro, mas ele tem a percepção de que alguma coisa, porque Deus insistiu pesado em você. Deus investiu muito em você. Deus insistiu por demais em você. Então veja, às vezes, você quer ver que interessante? Eu conheço gente na igreja que não presta, que não vale nada. Ele não vale nada, é um mentiroso. Ele não faz nada certo, e Deus ainda abençoou ele. Por quê? Por conta dos filhos. Deus tem uma obra com os filhos. Ele não presta, é um mentiroso, um invejoso. Mas Deus está dizendo, eu vou te abençoar, não é por conta de você, é por conta deles. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez tenha alguém aqui dentro que você não entende, que Deus só está te abençoando por conta do que está vindo de dentro de você. Talvez por conta do que saiu de dentro de você. Você é o alvo que o diabo atinge. Ele atinge você, atinge a sua mente, atinge o seu trabalho. Mas na verdade, não tem nada a ver com você. O ataque vem para você, mas não tem nada a ver com você.
Não tem nada a ver com você. É só você parar para pensar. Atingiram as torres gêmeas, mas o alvo não era as torres gêmeas. O alvo era uma coisa muito maior chamada a economia. Então entenda que se você está numa batalha, e essa batalha Deus está dizendo, fique em paz que ela é minha, então nela você não pode fazer nada. Tudo que você fizer não vai dar certo, porque só Deus para poder fazer. E também entenda isso, você vai passar por momentos de dor, você vai passar por momentos de tristeza, de ansiedade. Mas quando o momento da ansiedade vier, lembre disso. O que eu estou passando não tem nada a ver comigo. Ou seja, tem alguma coisa maior que o diabo quer travar. E o diabo sabe que se ele me travar, ele trava o que vai desencadear após mim, porque eu sou uma porta trancada, e se ele deixar essa porta trancada, nada vai ser liberado. Então eu estou sendo atacado, mas o alvo não sou eu, o alvo é o que está atrás de mim. O alvo não sou eu, o alvo é um projeto que eu ainda não realizei, que é da parte de Deus. O alvo não sou eu, o alvo é uma visão que Deus me deu. O alvo não sou eu, o alvo talvez é a minha família. Diga para alguém do seu lado, não tem nada a ver com você, irmão. Não tem nada a ver com você. Vai dormir, fique em paz. Não tem nada a ver com você. Aliás, se você sabe que não tem nada a ver com você, diga para alguém do seu lado, vai dormir, irmão, porque Deus vai dar um jeito. Vai dormir. Deus vai dar um jeito. E vamos ser sinceros, se Deus não der um jeito, ninguém pode dar um jeito. É aí onde alguns de vocês sofrem na sua casa, porque a gente lida com problemas da mesma forma que a gente lida com alegrias. É a mesma cara. A mulher vem para você e diz, estou grávida. Que bom. Amor, perdi o emprego. Caramba. É a mesma cara. Meu Deus, você não sabe disso. Eu me lembro quando a minha esposa soube que ela estava grávida, ela caiu no chão, começou a chorar, e eu do outro lado chorando. Estou falando sério para você. E é engraçado que tem gente que pensa que isso é bobagem, principalmente porque quando você vê a glória, mas não vê as cinzas. Então eu sabia das minhas cinzas, O Eduardo me ajudou muito nessa época, mas eu comecei a chorar, falei, Jesus da glória, como é que eu vou comprar fralda? Ai, meu Deus, são 2, Jesus, Deus me guarde, Senhor, me livre. Eu sei que parece que é uma coisa que eu não diria, porque você vê o que eu tenho, mas não se esqueça, toda a glória que você vê aqui, você não sabe as cinzas no qual eu estou em cima. Ai. Você vê a glória, a opulência, você vê o carro, você vê a roupa, mas você não sabe as cinzas. Então, e se eu contasse as cinzas, você não ia acreditar. E se você contasse talvez as suas cinzas para alguém não ia acreditar. É por isso que eu parei de querer impressionar as pessoas com a minha história. Porque se eu fosse contar, você ia falar, pastor, maravilha, mas eu não consigo crer. Não tem problema. Tem alguém aqui que com certeza você não conseguiria crer do que alguém do teu lado te contasse. Você ia parecer muito mentiroso, ou você ia parecer um senhor de um autor de novela mexicana, porque você fez um drama tão grande que é difícil crer que você viveu esse drama inteiro. É difícil você entender, mas tem gente aqui, tem homem aqui dentro, casado, mas você sofre porque na sua juventude você foi abusado sexualmente por um homem, por um tio. E você demorou para conseguir vencer esse trauma. Porque eu vou lhe falar uma coisa, se você acha que uma mulher sabe guardar segredo e dor, você não sabe um homem. A gente é capaz de ir para o céu e ainda não revelar tudo para Deus. Eu acho que vai ter muito homem, irmão. Eu acho que no dia do juízo não vai ser difícil para as mulheres assumirem, mas para os homens assumirem, não, eu não fiz isso, Senhor, eu não. Vai estar uma TV bem grande, vai estar você lá, eu não, Senhor, parece comigo, parece comigo, mas não era eu, não era eu, Jesus, não era eu. As mulheres vão estar lá, era eu, Senhor, me perdoa. Não, eu não, Jesus, não fui eu que olhei para ela, não é esse eu apalpando, não. Não, Senhor, não sou eu, não, esse não sou eu. Esses pensamentos não são meus, Senhor. Alguém registra aí, Miguel gravou errado, ele filmou alguém errado, não era eu. Vamos começar aqui.
Verso 3 diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mandaram suas irmãs. Uma coisa interessante é você entender que nesse texto a Bíblia começa dizendo de duas mulheres, e as duas mulheres estão pedindo por um homem que elas amam. Duas mulheres vão até Jesus, elas não vão fisicamente, elas enviam um mensageiro para Jesus, mas elas vão, a presença delas vai através do mensageiro. Duas mulheres, Marta e Maria, vão até Jesus através de um mensageiro e dizem: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Quem aqui consegue assumir que em algum momento, você tem a tranquilidade de assumir que em algum momento você só teve a atenção de Deus porque alguma mulher na sua vida orou por você? Alguma mulher, seja sua filha, sua mãe, a sua irmã, sua tia, sua avó, você sabe, você mesmo não pediu por você mesmo, mas alguém, uma mulher, veja isso que eu acho interessante. Duas mulheres foram até Jesus e disseram: Jesus, aquele a quem tu amas, nosso irmão, nós amamos ele, mas ele está doente, ele está doente. E veja que interessante, elas dizem assim: Senhor, aquele a quem tu amas. Se tem uma coisa em comum que nós três temos nessa situação, se tem uma coisa que eu, Marta, você, Maria e Jesus, nós temos em comum, é que nós três amamos o mesmo homem. E nós três amamos um homem doente. Ai, como é bom saber, irmão, que não é só uma mulher que ama um homem doente. Jesus também ama um homem doente. Talvez para você não valha nada isso, mas alguém aqui sabe da tua doença. Talvez é falta de caráter, talvez você é muito mentiroso, talvez você não é um bom administrador financeiro. E ainda assim tem duas mulheres que te amam, um Jesus que te ama. E isso é que me alegra nesse texto. Ama um homem doente, um homem descontrolado emocionalmente, um homem nervoso, um homem briguento, um homem muito medroso, um homem muito negligente, que não presta atenção nas coisas, não presta atenção nos filhos, não presta atenção como está o balanço da conta bancária. E a única coisa que ela... Veja, talvez você não sabe, mas tem muita gente que te ama, mesmo você tão doente. Muita. Jesus, aquele a quem tu amas está doente. O Senhor ama ele, mas ele está doente. Eu pensava que se o Senhor amasse ele, ele não ia ficar doente, mas o Senhor ama ele, ele te ama. Ele está bem espiritualmente contigo, ele te adora, ele ora, mas parece que nada do que ele fez para o Senhor deu certo. Então, nos ajude, porque nós amamos um homem, o Senhor também ama esse homem, mas esse homem está doente, esse homem está muito nervoso, ele está muito cansado, ele está com dificuldade no trabalho, esse homem está com dificuldade na igreja, ele não consegue mais me dar atenção, ele não consegue mais dar atenção para essa casa, ele está muito ocupado. Senhor, nos ajude, porque nós temos algo em comum. Nós três amamos um homem, e o nosso homem que nós amamos está doente. Diga para alguém do seu lado: Jesus ama um homem doente, irmão. E Jesus tem isso de comum com você. Ele ama um homem doente. Irmão, você quer ver que interessante isso aqui? A igreja está aqui, lotada. Maravilha. Mas pense comigo, se fosse congresso de mulheres, não estava isso aqui, estava o dobro. Se fosse congresso de mulheres, tinha mulher lá do lado de fora fazendo fila para entrar. Por quê? Porque a maioria das mulheres que estão doidas para vir no congresso, elas têm que vir, elas precisam vir, elas querem vir, porque elas precisam orar e pedir para Deus dar um jeito num homem doente que elas têm em casa. Ô irmão, me ajuda a dar um glória aí para fingir que não é com você que eu estou falando. A verdade é que elas estão doidas para vir, porque Jesus,
Ajuda eu, em alguns casos aqui não é um homem doente, são 2, 3, 4 homens doentes. É você, teus filhos, é o teu pai, é o teu sogro. É muito homem doente que ela tem na vida, e elas querem vir para cá. E sabe o que é interessante? Elas vêm para cá pedir para Jesus resolver o problema de um homem doente. Um homem, sei lá, com um câncer, doente fisicamente. Mas a maioria das doenças que elas vêm pedir aqui não são físicas. Senhor, resolve meu marido, Jesus, ele está muito nervoso, ele está quebrando tudo em casa, ele não para mais em casa, ele não me dá mais atenção. Só que isso é no congresso de mulheres. Quando é o congresso de homens, quando é o congresso do próprio doente, o próprio doente não quer vir, irmão. Diga para alguém, mas eu vim, irmão. Toca na mão de alguém e diga aí, mas eu vim, irmão. Mas eu vim. Eu vim porque eu sei que Jesus ama esse doente. Tem mulher que ama esse doente. Diga para 10 pessoas aí do seu lado, mas você não vai continuar doente. Não vai continuar doente. Essa é uma palavra, Veja, Lázaro talvez não teve culpa da doença. Talvez eu sei que você não teve culpa da doença. Foi muita pressão, foi muita cobrança. Talvez você está carregando um peso. Talvez você está descontando na sua esposa, nos seus filhos. Talvez você está descontando no seu trabalho, na sua igreja. Coisas que aconteceu com você entre seu pai, você entre a sua mãe, você e os seus irmãos, você e os seus projetos pessoais, você e o teu próprio exame de saúde. Você está com um problema lá, está lá com um nódulo. Você está com um problema, sua próstata está inchada e você não contou para ninguém. Você já está com diabetes, com problema, e você não está contando para ninguém. Você está estourando em cima delas, mas fique em paz, porque ainda que ninguém saiba da sua doença, Ele sabe da sua doença. E o melhor de tudo, Ele não quer saber o que te levou a ficar doente. Ele só quer saber, quer ser curado ou não. Oh Jesus, agora eu entendi porque o Senhor mandou pregar isso aqui. Graças a Deus. Diga para alguém do seu lado, diga, você não é o único, irmão. Vai dormir, viu? Fique em paz. Quando você achar que você é o único, olha para mim que você vai lembrar. Veja isso aqui, isso aqui é interessante, porque coisa que me deixa nervoso nesse texto, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Eu nunca parei para analisar. Quem veio trazer o recado para Jesus foi Marta e Maria. Mas espera aí, quando elas vieram falar com Jesus, Lázaro ainda estava vivo. Lázaro não pediu para ninguém ir falar com Jesus por ele. Eu não vou incomodar ele com isso. Eu não vou incomodar com ele, mas ele pode te curar. Eu não vou. Olha, vai no médico. Eu tenho mais o que fazer. Você tem que tirar uns dias para descansar. Eu tenho mais o que fazer. E aí ela tem que vir para cá para dizer: Jesus, Lázaro não quis pedir para o senhor não, mas eu vim pedir por Lázaro. Cura o meu homem doente, que eu amo ele, Jesus. Faz ele parar um pouco, descansar um pouco. Irmão, é engraçado, né? Vocês não estão dando glória agora, porque quando eu falo que você tem que contar para Jesus, mas você não conta. Aliás, você tem uma coisa: você não quer que ninguém saiba do caos na tua casa. Você não quer que ninguém saiba do problema que você tem no teu casamento, do problema que você tem com os teus filhos, do problema financeiro, do problema de saúde da tua esposa. E isso é até bom, por um lado. Porque chega um momento em que você, homem, começa a esconder isso do próprio Deus. Você vem para cá, prega e resolve o problema de todo mundo, aconselha todo mundo, mas você mesmo não ora para Deus resolver o teu problema. Então a grande questão é: você vai ficar escondendo de Jesus, ou você vai ter que viver a experiência de ver alguém ir para Jesus pedir por você, porque você mesmo não pede? Falando sério, alguns de vocês aqui, você ora por todo mundo, você ora pela tua casa, você aconselha todo mundo, mas você não consegue tirar um tempo para você orar por você mesmo, para você orar pelo teu próprio casamento, para você orar pelos teus próprios filhos. E aí você inverte a lógica: não, mas eu estou cuidando das coisas de Deus. Eu sei, mas se você não cuidar bem da tua esposa, Deus me livre e guarde, na tua ausência alguém pode querer cuidar dela. Você ri, mas tem gente aqui que pode viajar em paz e ficar longe da esposa. Agora tem uns aqui que você não pode viajar não, irmão, porque Deus me livre e guarde. Você está tanto tempo longe de casa, mesmo estando em casa.
A gente que é homem tem uma dificuldade. A gente pensa que é o quanto a gente leva, mas na verdade não é o quanto a gente leva, é o quanto a gente se dá. Isso é fato. A gente se orgulha de falar: olha o que eu levei, olha para onde eu levei para viajar, olha o que eu dei, olha o que eu comprei. Elas não querem saber nada disso. Claro, isso também ajuda muito para você não precisar ir para as preliminares quando você quiser algo a mais. Às vezes ela vai te agradar porque, tadinho, vem cá, eu vou pôr as crianças para dormir mais cedo, vou fazer um suquinho para você. Você foi tão bonzinho hoje, me deu uma bolsa nova, que coisa linda. Vem cá, filho. Vem cá, bebê, vem cá na mamãe. Vem cá que eu vou te fazer naná hoje. Eu estou tentando ser espiritual aqui, irmão. Ai. Mas na verdade não é o quanto você dá, é o quanto você se dá. E eu vou lhe falar a verdade disso. Talvez a coisa que eu mais procuro fazer na minha casa é ser um pai presente, extremamente presente. Tudo, extremamente. Porque é duro falar isso, mas é duro você ver gente que teve tudo, mas a ausência do pai, tiveram tudo. Tiveram ótimas escolas, ótimas viagens, tiveram roupas boas, tudo bom, mas a pessoa não se dá. Garanto para você, se você se desse mais, você estava gastando de menos. Pense nisso. Você paga para fazer viagens, vai para a praia, tira um fim de semana ali, mas parece que você vai e volta pior. Discute lá, tem briga lá, por quê? Porque na verdade você não foi para lá, você foi o corpo, a mente e o espírito ficam em outro lugar. Então essas mulheres, elas vêm pedir para Jesus por conta de um homem doente que elas amam. Jesus, resolve o nosso homem doente. Não é o nosso não, é o nosso, porque nós três amamos um homem doente. E nós precisamos que o Senhor dê um jeito nisso. E isso é uma coisa que eu quero que você entenda. Enquanto você não abrir a boca e falar para Jesus: Jesus, eu sou um homem doente, me ajuda. Você vai ver muita coisa começar a vir a público. Talvez, irmão, tem problema teu que está vindo a público, porque você não quis contar para Jesus. E Lázaro estava vivo. Lázaro poderia ter mandado alguém lá nele. Eu penso que Lázaro estava doente já fazia uns meses. Mas quando a coisa foi piorando e ele não quis contar para Jesus, alguém teve que falar: Jesus, cuida do nosso homem doente. Pense nisso comigo. 2 mulheres e um homem, e os 3 amam o mesmo homem, mas não é qualquer homem, é um homem doente. Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Jesus retruca e diz: essa doença, essa enfermidade não é para a morte. Não é para a morte. Não é para a morte. Fique em paz. Fique em paz. Ele está assim, mas ele não vai terminar assim. Eu criei ele, eu amo ele, eu formei ele, mas o que ele está vivendo agora não é eterno. Ele está desse jeito, mas é por pouco tempo, porque tudo isso é para a glória de Deus. Lázaro não tem nada a ver com o que está acontecendo com ele. Eu não estou querendo te isentar da culpa da sua doença, mas eu vou lhe dizer uma coisa: eu sei que tem alguma coisa que você não tem nada a ver com isso. A mulher que te ama, ela quer dizer que você tem tudo a ver com isso. Mas vamos ser bem sinceros, ou coisa complicada é fazer ela entender o nosso histórico passado e entender que nós somos assim, porque não tem nada a ver com a gente. Foram coisas que aconteceram, coisas, mas você não é muito emotivo, você não reage, não tem nada a ver comigo. Foi o meio em que eu vivi, meio em que eu sofri demais a ponto de ficar frio. Então não se escandalize porque eu não me alegro e não me dou como você. É porque eu tenho a tendência de agir friamente quando alguém está morrendo. Não tem nada a ver comigo. Eu queria tentar te explicar, mas
isso aqui não sou eu, e eu não tenho culpa disso aqui. Coisa difícil, hein, irmão? Jesus sabe disso, mas elas não vão entender, eles não vão entender. Olha, diga para ele, mas tem que ser rápido, diga para ele, aquele a quem ele ama, ele ama ele, e esse homem que ele ama está doente. Agora, o que eu quero que você entenda é isso aqui. Por que eu comecei em João 12 e depois eu fui para João 11? Porque Jesus ama um homem doente. Se eu amo um homem doente, então é porque antes dele ficar doente, eu já amava ele. Então ele fazia alguma coisa muito importante antes de eu amar ele, para mim amar ele. Porque para você amar alguém doente, então quer dizer que você amava alguma coisa que ele fazia antes. É só você parar para ver o tanto de gente que fica doente e as pessoas param de amar essa pessoa. Agora, eu tentei procurar alguma coisa que Lázaro fez antes, e eu não estou desmerecendo Lázaro, mas eu não achei nada. Eu não achei nada, pelo contrário, eu li o seguinte, que num dia Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E aí quando Jesus estava lá pregando e falando, Maria estava a seus pés ouvindo a palavra, Marta estava fazendo a comida lá, estava fazendo um café, estava fazendo lá um pãozinho de queijo, estava lá fritando um ovinho para colocar num pão e passar uma manteiga junto e colocar uma fatia de queijo derretida, e Marta está lá, Maria vem me ajudar a terminar o lanche do mestre, e Jesus estava lá, mas eu não leio o nome de Lázaro ser citado em nenhum momento, mas eu sei que ele estava lá, porque eles moravam juntos. Aí depois eu vou ler que ele está ressurreto, ele está sentado na mesa, mas enquanto ele está sentado na mesa, a outra irmã dele está ungindo os pés de Jesus. Então para mim é complicado, porque eu estou falando de um homem doente, que tem duas mulheres que amam ele, um Deus que ama ele, mas esse homem não fazia nada. Deixa eu me esconder aqui, que eu acho que alguém vai ficar com vergonha. Irmão, vamos falar sinceramente, se fosse para alguém te amar baseado no que você faz, você morria de falta de amor. Porque alguns de vocês são igual Lázaro, não dá para entender o porquê que te ama, você não faz nada. Você não ajuda na igreja, você não ajuda com as crianças, não ajuda nada. Ah, mas eu trabalho é nada, ela tem ainda que complementar na renda para poder manter a casa, porque você sequer se esforça para mudar de emprego, procurar um emprego melhor. Eu não estou falando de você que tem uma necessidade, que a tua esposa te ajuda, mas estou falando de você aqui, que não faz nada, você não tem vergonha da sua situação financeira. Talvez, eu acho que é por isso que elas amavam ele, porque eu acho que elas tinham esperança de que vai que um dia ele decide fazer alguma coisa da vida. Eu acho que é por isso que também Jesus amava ele, porque vai que de repente se acorda para a vida e quer fazer alguma coisa. Gente, eu estou falando aqui muito forte, você só não está entendendo. Veja, talvez foi por isso que ele ficou doente, porque a Bíblia diz que sem visão o povo perece, sem visão uma pessoa adoece, uma pessoa morre. Você quer ver que interessante? Pare e veja, você com certeza deve conhecer alguma pessoa que se aposentou, mas tem que arranjar alguma coisa para trabalhar, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de necessidade de sobrevivência. Um homem, quando vive uma vida de visão, quando ele se aposenta, ele morre se não tiver nada para fazer. Isso é fato. Eu já vi casos de pessoas que quase cometeram suicídio porque não aguentaram ficar paradas depois de muitos anos trabalhando no local. Talvez é por isso que Lázaro ficou doente, porque ele não fazia nada. Uma irmã cozinhava, a outra adorava Jesus, e Lázaro só estava lá. Mulher, se você está assistindo isso, não diga para o teu marido quando ele chegar em casa que Deus falou com ele. Porque eu creio que teu marido vai sair desse simplesmente estar lá para fazer alguma coisa. Gente, vamos falar a verdade aqui. Você deve conhecer pelo menos um homem que ele simplesmente, ele está lá. Ele está num casamento, ele está numa família, ele está lá, fazendo o quê? Não sei, ele está lá. Eu não sei o que ele faz. Ele vem na igreja, fazer o quê? Não, ele vem. Ele vem. Finge que não é com você que Deus está falando. Olha para alguém e diga assim: não, irmão, aqui a gente faz alguma coisa, viu? Mas algum Lázaro aqui tem que ouvir isso. Não tem lógica elas continuarem te amando, porque você não faz nada. Me
ajuda aí, irmão. Quando alguém diga assim, vai fazer alguma coisa, irmão. Pelo amor de Deus. Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está doente. Está doente. Ou coisa complicada, por quê? Porque o amor é real. O amor é real. Jesus ama ele, mas ele está doente. Vamos falar que é verdade. O problema da igreja é um só. Gente de igreja, não estou falando crente, tá bom? Gente de igreja. Você entende, né? Gente de igreja, não estou falando de gente crente. Gente de igreja. Gente de igreja, fariseu, religioso. Gente de igreja acha que se você amar Jesus e Jesus te amar, você não vai ficar doente. Mas uma coisa complicada é que nesse texto eu estou lendo o seguinte: Jesus, ele te ama, o Senhor ama ele, e ele está doente. Ele te ama, o Senhor ama ele está bem espiritualmente com o Senhor, mas perdeu o emprego. Ele te ama, o Senhor ama ele está bem espiritualmente com o Senhor, mas a saúde dele está ruim. Ele te ama, o Senhor ama ele, mas o nosso casamento é complicado. Senhor, aquele a quem tu amas é aquele que te ama. O Senhor e ele se dão bem espiritualmente, mas ele está doente. E é complicado por quê? Porque a gente não gosta de falar nisso, porque a gente pensa o seguinte: não, se Deus me ama tem que estar tudo certo na minha vida. Mas é bem possível você estar pastoreando igreja, você estar com um bom emprego, é bem possível você ter muita coisa dando certo na tua vida, muita coisa indo de vento em popa. É bem possível você estar bem com Deus, você está em paz com Deus, espiritualmente você está em paz com Deus, e mesmo assim você está doente. E por que isso é problema da igreja? Porque ninguém consegue aceitar que é possível você estar bem com Deus e mesmo assim não estar bem aqui embaixo. Você está bem lá em cima, aqui embaixo ou é a saúde, ou é os filhos, ou é suas próprias emoções, a sua própria família, algo profissionalmente. E o pior, esse homem tinha tudo para dar certo, tudo. Ele tinha 2 mulheres que amavam ele tinha um Deus que amava ele, mas ele está numa situação em que ele não pode fazer nada. Eu sei que a gente diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, amém, mas vamos falar bem a verdade aqui. Tem hora em que você sabe, eu estou lutando contra um diabo que sozinho eu não consigo vencer. Eu tenho tudo que eu precisava vencer, eu tenho família, eu tenho instrução, eu tenho academia, eu tenho um diploma, eu tenho tudo, mas contra esse diabo eu não consigo. Deus tem que fazer alguma coisa. Se Deus não fizer, eu não posso fazer nada. Diga para alguém do seu lado: mas Deus vai fazer alguma coisa, irmão. Deus vai. Fique em paz que Deus vai fazer alguma coisa. E Lázaro está nessa situação em que ele está doente e ele vai piorando. E vai piorando. E vai piorando. Vai piorando. Quando ele morre, aí Jesus diz: bom, ele acabou de morrer, vamos ficar aqui mais um tempinho. Aquele que orou o Senhor, aquele que falou com o Senhor, aquele que adorou o Senhor, irmão, ou coisa complicada é você entreter Deus e Deus não resolveu o teu problema. Você não entendeu? Ou coisa complicada é você vir aqui, você está entretendo Deus, você está adorando, está falando em língua estranha, está dando lugar, e mesmo assim você está. E aí você acha que tudo que você fez aqui dentro, toda a encenação, tudo que você fez para entreter Deus ia resolver, e não resolveu. Ele deixou Lázaro, morreu, ele deixou piorar. Quando piorou, ele falou: agora vamos lá. Ou coisa difícil é você entender isso. Eu não sei por que razão, mas o nosso Deus é um Deus que muitas das vezes ele tem que deixar o mal ficar pior para começar a querer melhorar. Eu não entendo por quê. Talvez é porque ele quer mostrar para você que se nada der certo aqui embaixo, você tem que continuar crendo que ele é a única esperança e a última pessoa para quem você pode recorrer. Mas isso é fato. Quando você vê uma coisa tá difícil, normalmente ela tem que piorar para começar a melhorar. Pergunta para alguém: você sabe o que é isso ou não, irmão? Você já está assim, pior do que não está, não pode ficar. E aí fica. E aí quando fica pior, você fala: Jesus, agora não tem mais jeito. Aí Jesus fala: pois é, agora que tem jeito. Pensa comigo só nisso aqui interessante.
teve Ismael, não teve problema. Mas quando Deus prometeu para Abraão e Isaac, Abraão já não tinha mais virilidade, né? Ele poderia ter tido Ismael antes. O brinquedo dele estava funcionando. Ele acordava todo dia e ele acordava junto com ele. Mas está na Bíblia. Mas Deus não. Deus esperou ele perder a virilidade. Aí, para piorar, esperou o corpo de Sara ficar velho. E quando o corpo de Sara ficou velho, tirou a esterilidade dele. 3 problemas. Primeiro, ele já não tem mais hormônio sexual. Ele já não tem mais excitação por ela. Ele está impotente sexualmente. Segundo problema, ela é estéril. E terceiro, mesmo que Jesus, mesmo que Deus, porque ele é a semente da vida, ele que entrou lá, mesmo que Deus resolva o problema da esterilidade dele, da esterilidade dela, tem um terceiro problema: o corpo dela é velho. Como é que um corpo velho de 90 anos vai ter força para parir uma criança? Aí Deus espera ter 3 problemas contra ele, para quando 3 problemas aparecessem, ele dissesse: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua tenda, olha para cima, está vendo as estrelas? Olha para baixo, está vendo as areias? Pois é isso que eu vou te dar através de um filho que eu vou dar para Sara. Mas espera aí, o senhor deixou piorar, para agora que piorou, o senhor vai querer melhorar? Diga para alguém do seu lado: Deus é assim, irmão, e não dá para entender. Não dá. Eu aprendi uma coisa sobre Deus: está difícil, espera que vai piorar. Quando piorar, dá glória a Deus, aí começa a melhorar. É por isso que talvez a Bíblia diz que ele chama as coisas que não são como se já fossem. Porque quando todo mundo diz assim: ó, esquece, Lázaro é uma causa perdida, que ele aparece e diz: causa perdida não, que era causa perdida para vocês, agora é a hora em que eu vou me manifestar para dizer: Lázaro, sai para fora. Olha para alguém e diga assim: Deus vai se manifestar em pouco tempo, irmão. É só você ter paz. É só você ter paz. É só você ter tranquilidade de que ele vai se manifestar quando tudo piorar. Jesus esperou ele morrer. Irmão, Jesus perdeu o momento em que elas escolheram um caixão. Jesus perdeu o momento em que elas estavam lá lendo as faixas das coroas de flores. Família tal em luto com a família de Lázaro. Jesus perdeu tudo isso. Jesus perdeu quando fizeram velório. Jesus perdeu quando saíram para o cemitério. Jesus perdeu quando colocaram ele no túmulo. Jesus perdeu quando colocaram uma pedra na frente do túmulo. Aí depois de 4 dias que ele morreu, e já estava lá já uma pedra na frente, aí Jesus aparece na cara dura. Paz do Senhor. Tudo bom? Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Onde ele está? E sabe o que é interessante? Colocaram uma pedra, tipo dizendo: Lázaro é uma causa perdida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, talvez você não sabe, mas tem um homem aqui que sabe o que é. Você tem que ouvir a tua família, a sociedade, as pessoas que te amam dizer assim: ele é causa perdida. Esquece, ele é cabeça dura. Eu estou falando com alguém aqui hoje, e ele esquece, eu já desisti. Mas é isso que eu amo, quando alguém diz aqui embaixo é causa perdida, Deus diz em cima: pois é causa ganha para mim. Diga para alguém do seu lado: eu sou uma causa ganha, irmão. Eu sou uma causa ganha, eu não sou uma causa perdida. Disseram para mim: eu sou uma causa perdida, eu vou desistir de você, eu quero o divórcio mesmo. Mas não é interessante quando alguém diz é causa perdida: eu quero divórcio, eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar nessa igreja. Que aí Jesus aparece e diz assim: pois cadê a causa perdida? Eu quero mudar a causa perdida em causa ganha. Eu estou dizendo essa palavra de libertação para alguém. Levanta a mão bem alto e recebe essa palavra. Você não é causa perdida, você é causa ganha. Você não é uma causa perdida, você é uma causa ganha. E é ganha na primeira instância, é ganha na segunda instância, é ganha na terceira instância. Qualquer um que quiser, abaixo. Qualquer um que quiser dizer: ele eu já tentei falar, isso é um cabeça dura, pastor. Não volta a estudar, não trabalha melhor, não fica em casa, não tira férias, não se preocupa. Isso é um cabeça dura. Jesus está dizendo: pois é cabeça dura que eu faço ficar mole. Fica em paz. Me dá o teu cabeça dura, que eu vou devolver para você uma cabeça fresquinha. Olha para alguém e diga de novo: eu sou uma causa ganha. Vou dizer isso até você entender o que eu estou falando para você. Estou dizendo para você arrancar do
do seu coração uma mágoa passada por conta do que alguém disse. Eu sei que falaram de você, que você não muda, passou anos e você é o mesmo, mas Jesus está dizendo: eu te trouxe nesse congresso para dizer: o teu propósito é maior do que a sua dor. Levanta a sua cabeça, você é causa ganha. Eu sei que já colocaram uma pedra na frente e disseram: eu não vou mais insistir com você, eu não vou mais trabalhar com você na obra, vai para aquela igreja que eu vou ficar em casa, eu não vou te acompanhar naquele local, eu não quero mais te apoiar nesse sonho. Mas Deus está dizendo: fica em paz, porque a mesma pessoa que pôs a pedra vai ter que ver você saindo de lá e dizendo: eu voltei, e eu voltei melhor. O projeto vai dar certo, a casa vai dar certo, a igreja vai dar certo, porque eu não sou uma causa perdida, eu sou uma causa ganha. Isso é interessante, por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: que Jesus chega e Jesus senta com eles, e Jesus simplesmente chora. Peraí, eu já ouvi tanta bobagem disso aqui. Ele chorou por conta da incredulidade delas. Larga a mão de graça, que quando você não tinha fé, ele não chorou por você. Larga a mão de graça, que Jesus, quando foi negado pelos seus irmãos, não chorou. Aí alguém diz assim: ele chorou, veja, olha o quanto ele amava Lázaro, ele chorou porque amava Lázaro. Bobagem. Como é que você está chorando por alguém que você sabe que você vai ressuscitar em poucos minutos? A gente chora por quem foi, não por quem vai voltar. Jesus está chorando ali porque Lázaro morreu? Isso é bobagem, ele vai ressuscitar ele daqui a pouquinho. Irmão, como é que você vai chorar por alguém que você sabe? Eu estou indo ressuscitar ele. Por que ele chorou? Não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas dores, mas um que em tudo foi tentado e sem pecado. Em outras palavras, nós não temos um Deus que simplesmente nos tira da crise, mas um Deus que sente a nossa dor da crise. Então Jesus chorando ali, era Jesus dizendo: eu entendo. Não tem que falar para ninguém, eu entendo. É por isso que eu sou teu parente remidor, porque para mim te redimir, primeiro eu tenho que ser parente de você, eu tenho que ser conectado com você, eu tenho que sentir o que você sente. Por isso que eu me despido da minha glória, para mim me vestir de carne, para mim poder saber o que é sentir fome, o que é sentir dor. Então fica em paz, porque eu entendo o que você está passando. Ninguém entende, mas eu sei o que você está passando. Ninguém sabe, mas eu conheço os detalhes da crise que você está passando. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: fica em paz, porque ele te entende, irmão. Ele sabe detalhe por detalhe dessa doença, ele sabe detalhe por detalhe dessa intimidade. E ele chora, que é só para você saber: ninguém chora contigo, mas eu choro. Ninguém sabe o que você sabe, passa, mas eu sei, eu te entendo, eu conheço, eu vejo, eu ouvi, eu analisei, eu percebi, eu observei, e eu estou chorando só para te dizer: você não está sozinho nessa. Disseram que você é causa perdida, mas eu ouvi. Disseram que você não ia dar certo, mas eu ouvi. Alguém rejeitou você, mas eu vi. Alguém te decepcionou, mas eu vi. Fica em paz, eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Lázaro, que disseram que você é causa perdida. Toma chocamande. Ninguém chora, para mim acabar. Ninguém chora por alguém que foi e vai voltar. Você chora porque você sabe que foi e não vai voltar. Elas não estão chorando por conta do fim, porque Jesus já sabia que no fim ele ia ressuscitar. Então Jesus não estava chorando porque ele morreu. Ele estava chorando simplesmente para mostrar: eu sinto o que vocês sentem. Por isso que eu tive que descer para cá, para poder sentir o que vocês sentiam. Vocês falavam para mim: estou com fome. Fome, o que é isso? Eu não tenho fome. Então eu sinto o que vocês sentem. Eu sinto, eu choro. Não é pela falta de fé de vocês. Não. Teve gente que não teve fé, eu também fiz milagre e não chorei. Eu só quero que vocês saibam: eu sinto o que vocês sentem. E eu estou para fazer algo que vai resolver essa situação, que vai mudar essa situação.
Você sabe por que a gente chora? A gente chora porque a gente não sabe do fim. A gente acha, morreu, não tem mais jeito. Mas se a gente soubesse que no fim Deus ia arrancar glória, e que no fim a gente ia ver que tudo que a gente passou não tinha nada a ver com a gente, era porque tinha um plano divino maior por detrás, escondido nisso. Então a guerra não era uma guerra minha, era uma guerra de Deus. Então a gente vai dormir em paz. Deixa eu falar aqui um pouco aqui, só para você entender melhor o que eu estou falando. Eu preguei numa quarta-feira aqui. Preguei até acabar minha voz. Não economizei nenhum momento. Dei tudo o meu melhor. Eu me lembro que eu preguei no tema aberto para o melhor. Aberto para o melhor. Que você tem que se abrir. Você tem que abrir mão daquela sua perspectiva de que só dá certo desse jeito. Você tem que se abrir para receber o melhor, né? Moisés tendo que se abrir e tendo que aprender a lidar com 70 homens, sendo que ele gostava de fazer tudo do jeito dele, e ele tinha que se abrir para o melhor. Quarta-feira eu pregando. Minha esposa estava em Curitiba com os meus filhos, foi visitar a avó dela. Eu cheguei para casa, cheguei em casa, fui dormir, deitei meia-noite. 2 da manhã eu acordei com uma dor horrível. E eu fiquei das 2 às 9 da manhã, sentado no sofá da minha casa. E eu fiquei achando muito estranho aquela dor. E eu não conseguia dormir. Das 2 às 9 da manhã, sentado, literalmente sentado, sem dormir. Quando deu 9 da manhã, me deu uma ideia doida. Eu peguei, acho que eu tomei, sei lá, 50, 60 gotas de Luftal. Eu falei, isso aqui deve ser gás, então vou tomar logo isso aqui, que é para ver se sai logo esses gases. E tomei. Dormi das 9 a meio-dia, das 9 às 11 horas eu acordei, a dor desceu exatamente para o lado esquerdo, para debaixo do braço. Quando desceu, eu me lembrei que já fazia um tempo que Deus... Bom, você sabe quando Deus começa a te enviar profeta para falar uma coisa, e você vai ignorando, e Ele manda um após um falando? E Deus tinha mandado para mim, brincando, naquele ano, brincando para mais de 10 profetas, para dizer a mesma coisa. Olha, Deus está te dando livramento, hein? E todos os 10 falavam a mesma coisa: eu te vejo caindo duro no chão, morto. Duro caindo no chão. Você não ia para o hospital, você chegava no necrotério, você caía duro no chão, morto. E Deus está te livrando do infarto. E eu já vinha sentindo já um incômodo, já para respirar em momentos de exaustão. Quando eu pregava, falava muito, eu corria. E na minha mente, isso aqui deve ser uma veia entupida. Eu me alimento mal, né? E não que eu tenha orgulho disso, mas eu preciso me corrigir nisso. É uma enfermidade minha, mas tudo bem. Jesus me ama mesmo doente assim, minha esposa também, mas eu como mal. E minha esposa para lá e eu sozinho. Eu falei, Rodrigo, liga para o Dr. Roberto Calil, vamos para lá. Chegamos lá. Isso foi interessante, que eu cheguei lá e a dor descendo para cá, eu falava, Jesus, eu vou ter um infarto, essa dor é séria. Cheguei no consultório dele, ele me olhou, fez uma consulta ali comigo, coisa rápida. Falou, rapaz, larga a mão de graça. De uma forma muito amiga, né? Rapaz, larga de vagabundagem, rapaz, larga de preguiça, não tem nada, vai embora. Um molecão desse tamanho, vai embora. Tá do tamanho da minha filha, vai embora, cara. Quando eu pus a mão na maçaneta, quando eu girei a maçaneta, ele falou, quer saber de uma coisa? Volta aqui. Vai lá e faz um exame tal. Só por desencargo de consciência. Eu já tinha passado por 3 cirurgias. Uma das minhas cirurgias que eu passei tinha durado 12 horas. Eu perdi muito sangue. Eu tomei acho que 3 ou 4 bolsas de sangue. E minha saúde era perfeita, não tinha nada de errado. No exame que eu fiz, apareceu uma coronária anômala. A coronária minha deveria ser assim. Ela veio deformada de fábrica, uma deformidade de nascença. Então ela era assim. E o trajeto que ela passava, em momentos de cansaço, o pulmão expandia. E aí então era como eu apertar um canudinho e tentar sugar, mas apertando não passava nada. Então não bombava sangue o suficiente em momentos de cansaço depois de pregar. E ele disse para mim a seguinte frase. Ele disse, agradeça a Deus, porque essa dor tua é divina. Porque de 10 pessoas que têm o que você tem, 9 morrem e nunca vão saber o porquê, a família. Porque nunca viram nada de errado. Porque essa deformidade que você tem de nascimento não dá sintomas, não dá dores.
Quando vai ver, morreu, caiu duro no chão, ataque fulminante. E ninguém nunca sabe, num exame de óbito ninguém sabe que teve. Ele disse: agradeça a Deus, porque essa dor sua foi divina. Se Deus não deixasse você sentir essa dor, você passava mais 2 meses e podia morrer daqui a 2 meses, você podia morrer daqui a 1 ano, você caía duro. Não tem infarto nesse teu problema. Nesse teu problema, ou é infarto fulminante, ou é infarto fulminante, não tem outra condição. Mas Deus, quando Deus quer pôr a mão e falar, não vai morrer, não vai passar dessa para outra. Quando Deus decide colocar um mais, quando todo mundo dizia não tem jeito, Deus sabe fazer de um jeito que vai arrancar glória do meio da crise. Diga para alguém do seu lado: eu só estou aqui, irmão, porque Deus pôs um mais na minha vida. Diga aí. Alguém disse, agora acabou o casamento, só que Deus disse, mas não é bem assim. Alguém disse, agora ele perdeu tudo. Aí Deus disse, não, mas põe uma vírgula aí, eu vou continuar fazendo uma grande obra. Morreu faz 4 dias, morreu não, ele está apenas dormindo. Mas ele já morreu e não tem mais como. Ok, mas eu vim aqui para resolver a causa perdida. Diga para alguém do seu lado, irmão, você está do lado de alguém que é um milagre de Deus. Aliás, por 2 minutos levanta a mão e dá glória se você sabe que você é um milagre de Deus. Diziam que você não tinha jeito, mas Deus diz, tem jeito. Eu não abro mão, eu ainda tenho algo para fazer, eu ainda tenho algo para dar. Você sabe o que é interessante isso? A gente tem que chamar isso do quê? Favor divino. Favor divino. Só que esse é um problema do favor divino. O favor divino é o seguinte: nossa, que casa, você tem o favor de Deus na tua vida. Que ministério, você tem o favor de Deus na tua vida. Que trabalho, você tem o favor de Deus na tua vida. Tudo isso é bom, tudo isso é bom. Mas quando você entende que favor divino muitas vezes é proteção e não bênção, muitas vezes favor divino não é que ele não curou você da doença, mas é que ele foi lá e deixou você não continuar morto. Favor divino às vezes é o fato de ele ter te protegido hoje. Veja, como é que você sabe que você é abençoado por Deus? Quando você vê não Deus te abençoando, mas te protegendo. Porque pense, se ele te abençoar hoje, mas não te proteger, amanhã você pode morrer e não desfrutar mais da bênção. Mas às vezes ele não vai deixar você ser abençoado hoje, porque ele vai te proteger hoje, porque ele quer que você viva o suficiente para amanhã, ou daqui a algum tempinho você receber uma bênção. Então quando você começa a ver Deus te protegendo, Deus garantindo que você não iria ser atingido por Satanás, aí você tem, Senhor, obrigado, porque eu tenho o teu favor na minha vida. O Senhor pode não ter me curado quando eu queria, mas o Senhor não me deixou continuar daquele jeito. O Senhor veio, deu a palavra, eu me levantei, e é o favor de Deus. Agora, pensa comigo, porque você se pergunta, Senhor, bom, quem é que já fez aquela pergunta, Senhor, tudo bem, o Senhor me livrou da morte, mas então por que o Senhor não me livrou de ter esse problema de nascimento? Tudo bem, o Senhor me ressuscitou, mas o Senhor me ressuscitou para morrer de novo? Jesus está indo ressuscitar um homem que vai morrer de novo um dia. Você sabe que Lázaro morreu, né? 2 vezes, né? Ele não está mais aqui. Então a minha pergunta é: por que Deus me livrou disso, sendo que Ele poderia ter me livrado de passar por isso? Irmão, Deus não tem como arrancar glória de uma coisa que você não passa. Deus não tem como. Se eu não tivesse passado por essa deformidade de nascimento, eu não teria tido um problema para depois dizer Deus me curou, e Deus não ia ter nada de glória na minha vida, porque eu não ia ter um testemunho para dar. Mas quando Deus quer arrancar uma glória da tua vida, Deus te faz passar no vale da sombra e da morte. A morte não te pega, mas é só para você sair do outro lado dizendo: Deus fez algo na minha vida, eu vi a glória de Deus, eu conheci a Deus de ouvir, mas hoje meus olhos viram. Em outras palavras, pega na mão de alguém e diga assim: fica em paz, Deus vai arrancar a glória do meio desse problema.
Deus vai arrancar glória do meio dessa crise. Deus vai arrancar glória antes disso tudo acabar. Hoje você sofre, hoje é dor, hoje é tristeza, hoje é falência, hoje é solidão. Mas antes disso acabar, Deus vai arrancar um testemunho, Deus vai arrancar uma glória, e Deus vai ver o nome dele glorificado na sua. Diga para alguém: não tem nada a ver com você, irmão. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Você está passando por uma dificuldade, mas não tem nada a ver com você. Tem a ver com o testemunho que vai gerar isso aí. Você está passando por uma dor de cabeça, mas não tem nada a ver com você. É porque vai gerar um testemunho que vai ganhar almas e mais almas para o reino de Deus. Porque alguém vai ter que olhar e dizer: de fato Deus era Deus na vida dele. De fato Deus existe. De fato Deus cura. De fato Deus liberta. De fato Deus faz o homem saber de uma coisa que os outros não sabiam. Meu Deus da glória. Tem coisa que a gente passa e a gente não entende o porquê. E Deus está dizendo: não tem nada a ver com você. Você está no vale da sombra da morte, perdendo coisas na sua vida, mas não é porque o diabo está com raiva de você. É porque o diabo sabe que vai ter um testemunho depois disso aí. Veja, vai ter um testemunho de restauração, de cura, de libertação que ninguém mais teve. Toque em 5 pessoas e diga assim: você não tem noção do que você vai começar a pregar para todo mundo daqui para frente, irmão. Você não tem noção da revelação que Deus vai pôr na tua boca. Você não tem noção do testemunho que você vai dar. Aliás, você não tem noção do que Deus vai fazer na vida de outras pessoas quando elas ouvirem aonde você estava, o que você estava vivendo, o que você estava passando, mas onde Deus colocou, o que Deus tirou, o que Deus pôs. Mostre-me onde vocês o colocaram. Não para que o senhor quer saber. É causa perdida. Causa perdida para vocês. Para mim, esse homem doente, morto, é causa ganha. Mostra para mim. Para que o senhor quer saber? Eu quero saber, porque eu vou arrancar glória do meio disso. Vocês viram ele ficar doente, vocês viram ele ficar pior, vocês viram ele ter o último suspiro e morrer, vocês viram ele ser enterrado, vocês viram a pedra ser colocada na frente. Eu não estava aqui, mas eu estava do lado. Eu não estava aqui, mas eu estava do lado. Eu estava do lado da promessa o tempo todo. Eu disse para mim o tempo todo: vamos lá para acordar o nosso amigo Lázaro. Agora interessante é o seguinte: ele aparece, não é 3 dias depois, ele aparece 4 dias depois. Porque os saduceus acreditavam que uma pessoa não estava morta até o 3º dia, porque eles acreditavam que até 3 dias o espírito ficava rondando a pessoa. Então, se Jesus tivesse aparecido no 1º dia e tivesse ressuscitado, então iam dizer: Lázaro não estava morto, porque o espírito fica rondando o corpo por 3 dias. Se ele tivesse chegado no 2º dia, tinham falado: não era milagre, ele não estava morto. Se ele tivesse chegado no 3º dia, tinham falado: não era milagre, ele não estava morto. Mas ele esperou um dia mais. Ele falou: agora que toda possibilidade acabou, agora que disseram aquele homem esquece, não tem mais jeito, não dá mais igreja, não tem mais como o casamento dar certo, não tem mais nada para acontecer na vida dele. Quando Deus vê alguém dizer é causa perdida, aí Deus aparece e diz: pois agora eu vou mostrar, é causa ganha. E essa palavra para você da glória até rachar o peito. Deus vai fazer um rebuliço e Ele vai garantir que a tua causa é ganha, e ninguém vai ter possibilidade de falar o contrário. Oh, meu Deus. Aliás, Lázaro, Lázaro, sai para fora. Não é que saiu o Lázaro certo, porque tinha o Lázaro do Lázaro e o rico. Mas uma coisa é boa, irmão, a palavra sabe quem você é. Lázaro, sai para fora.
Você não, você não, você não, você não, você não, você não, você não. Você, sai pra fora, ele está chamando é você. Não, não é o outro não, é você, sai pra fora, sai pra fora. Oh, coisa bonita, tem um Manuel, tem outro Manuel, tem outro Manuel. Mas ela fala, cadê o Manuel, cadê o Manuel? Manuel, você, é você, vem pra cá. Cadê o Israel, 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 é você. Porque a palavra não erra o endereço. A palavra pega a pessoa certa. A palavra vai na casa certa. A palavra vai na igreja certa. A palavra vai no local certo. Vai no CNPJ certo. Vai no CEP certo. Vai no RG certo. Olha para alguém e diga assim: não vai cair na mão da pessoa errada, fica em paz. Não vai cair, não vai chegar no trabalho errado, não vai chegar no e-mail errado. Ai, será que pegaram meu telefone certo? Vai tocar o telefone certo. Agora, para mim terminar, esse é o ponto que eu quero chegar com você. A doença de Lázaro, a progressão da doença de Lázaro, a morte de Lázaro e a demora de Jesus, essas 4 coisas não tinham nada a ver com Lázaro pessoa. Aconteceu com ele, não tinha nada a ver com ele. Porque a Bíblia vai dizer que no instante em que Lázaro sai, Caifás está na esquina, ele fala: E o povo está lá: meu Deus, e Caifás: e está lá: está aqui. Caifás diz: se este homem não morrer, Roma vai vir, vai tomar o lugar que nós demoramos para conquistar. Porque vão começar a seguir mais este homem, nossos templos vão esvaziar. César vai aproveitar o gato, vai aproveitar o gancho, vai dar um passe, vai arrancar tudo da gente uma vez por todas. É melhor morrer um do que morrer todo mundo. Tem que matar ele, a Bíblia diz, a partir daquele instante. Veja, a gente fala sobre o milagre da filha de Jairo, o filho da viúva, maravilha. Mas foi a morte de Lázaro que foi o que eu chamaria de um gatilho. Pá! Porque a Bíblia diz que daquele dia eles começaram a procurar alguma coisa para fazer para ele morrer. Então não tinha nada a ver com Lázaro, tinha a ver com a cruz. Era tipo Jesus dizendo: Lázaro, eu tenho que morrer para te salvar, mas você vai ter que morrer para mim morrer por você. Venha cá, Lázaro, eu tenho que te dar vida eterna, mas para mim te dar vida eterna você vai ter que me dar a sua vida. Não é que você vai morrer em meu benefício, mas a tua morte vai desencadear de uma vez por todas o que eles vão querer fazer para me levar para a cruz. Em outras palavras, não tinha nada a ver com você. É que quando você disse: Senhor, me usa, eu quero ser usado para a tua obra, ele disse: pois bem, eu vou te usar através da sua boca, mas também através da sua dor. Porque eu não sabia, até meu pai me contar, que enquanto eu estava fazendo o meu procedimento para poder averiguar como que ia ser o procedimento cirúrgico, enquanto eu estava fazendo os exames, e nos exames dentro do hospital, eu tive um infarto dentro do hospital. Tinha uma senhora de mais de 90 anos de idade que estava no corredor e que eu estava internado, meu pai estava lá, e essa senhora começou a ter uma convulsão e começou a morrer. E essa senhora tinha uma filha que começou a gritar, e eu não sabia, até quando eu estava no centro cirúrgico, meu pai dizendo que enquanto a filha dela começava a chorar desesperada, meu pai foi lá quando o pastor disse: minha filha, deixa eu orar por você. Então eu comecei a entender: peraí, talvez o senhor me mandou para um hospital por conta de um problema que era para poder colocar uma pessoa certa com a pessoa errada, para poder falar para a pessoa errada aquilo que era a palavra certa, e dizer: Jesus ama você, e Ele tem algo para tua mãe, e Ele tem algo para tua vida. E eu não sabia disso, mas Ele estava usando a minha dor e a minha enfermidade para colocar um homem certo no lugar certo, para pregar para a pessoa certa.
vocês não entendem isso, mas eu vou lhe falar uma coisa. Às vezes Deus vai te pôr num hospital, numa cama, que não tem nada a ver com você, tem a ver com alguém. E eu vim dizer para você, irmão, hoje, que não tem nada a ver com você, tem a ver com o propósito de Deus. Quando você disse: Senhor, me usa nas entrelinhas, me usa do jeito que o Senhor quiser. Se for através da minha boca, se for através da minha dor, talvez você não sabe, mas no silêncio da tua dor, a tua dor ensinou muita gente que você não imagina. Talvez você não sabe, mas a tua dor, a tua lágrima ensinou a tua esposa a ser mais crente, ensinou os teus filhos a amarem mais a Deus, ensinou alguém da tua casa. Então, o que eu quero, termino com essa palavra. Nossa visão sobre a obra de Deus em nossa vida é microscópica. A gente vê o momento, Deus olha o fim. Hoje você não entende por que você está passando por isso, mas eu estou dizendo, vai dormir em paz, porque antes disso tudo acabar, você vai ver eu trazendo glória para mim. Quando você pede, irmão, para Deus te abençoar e Deus te usar, você tem que estar disposto a Deus usar dos meios mais estranhos. Às vezes Ele faz você perder o emprego, às vezes Ele faz você ficar endividado, que é só para Ele mostrar para alguém: olha o que eu, Deus, posso fazer. Mas se você ainda não descobriu isso, eu oro para que você descubra rápido, porque eu estou te dizendo, você não pode terminar o ano de 2020 com a tua cabeça quente, pensando: Senhor, como é que eu resolvo? Como é que eu termino esse problema? Como é que eu acabo com isso? Deus está dizendo, você não pode fazer nada. Tudo que você tem que fazer é dizer: Senhor, quando o Senhor chegar, nem que eu tenha que sair pulando, mas eu vou sair. Se eu estiver cansado, não importa, mas eu vou dar um jeito de sair. Diga para alguém do seu lado: você tem que sair de algum jeito, irmão. Se é amarrado, você tem que ir pulando. Se é rolando, você tem que ir rolando. Mas quando Jesus te chamar, sai de algum jeito. Não fica parado esperando quem vai me desatar. Dá um jeito, pula, rola, se rasteja, sai rodando no chão, mas saia, porque aí não é o teu lugar, aí não é o teu ambiente. Deus tem uma cadeira para você, e você tem que sentar na cadeira ao lado teu. Aliás, capítulo 12, lá está Jesus vendo Lázaro sentado do lado dele. Lázaro ainda assim não está fazendo nada. Ele já não fazia nada antes, agora também não está fazendo nada. Está só sentado do lado dele. Mas no mundo espiritual, veja o que diz os últimos versos: e todos e muitos creram nele quando olharam para Lázaro. Às vezes alguém está te dizendo: isso aí, pastor, isso não faz nada, isso não serve para nada. Deus está dizendo: fica quieto, que sentadinho do jeito que ele está ganhando muita alma para Jesus. Fica quieto. Ele pode não soar igual o outro, ele não pode ser o marido da outra, pode não ser o pai dos outros, mas do jeitinho que ele está quietinho, tem gente olhando dizendo: Deus é verdadeiro, Deus é real, Jesus salva, Jesus cura, Jesus fica em pé dando glória a Deus aí, irmão.